Você provavelmente já viu esse tipo de molde com uma grade rodando por aí pela internet. Geralmente, eles são scans de páginas de livros de modelagem histórica. E podem ser seus grandes amigos se você aprender a lidar com eles. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar como ampliar esses moldes para tamanho natural sem precisar quebrar a cabeça com um monte de cálculos. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou a sua fada madrinha da história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se os bons ventos da curiosidade te arrastaram até aqui, você está chegando agora no canal, meu amor, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de história da moda a partir das fontes históricas originais, para entender como as roupas ajudam a contar a história de cada época e também como elas eram feitas e como afetavam o dia a dia das pessoas. Mas para conseguir fazer isso, eu tive que sair só dos livros e aprender a costurar. E logo descobri que não dá para usar moldes modernos para roupas históricas e esperar o mesmo resultado. Os sistemas de modelagem atuais, que são o jeito de fazer os moldes das roupas, foram em sua maioria desenvolvidos a partir dos anos 1950. E por terem muita influência da chamada modelagem industrial, que são as técnicas usadas pela indústria para produzir em grande quantidade, eles simplesmente não conseguem produzir o mesmo efeito que os moldes antigos, ou moldes modernos que são realmente baseados nas modelagens históricas. Se você quer só fazer uma fantasia para se divertir numa festa ou num ensaio fotográfico, usar uma peça feita com moldes modernos está super de boa e vai ser muito mais prático para você. Mas se o seu objetivo é conseguir aquele efeito túnel do tempo, ou testar o funcionamento da roupa, ou se você precisa de um negócio mais realista mesmo, o seu caminho, inevitavelmente, vai se cruzar com o caminho dos moldes históricos. Moldes históricos são publicados em livros especializados, feitos por pesquisadores que estudaram peças reais de museus. Os mais famosos desses livros são gringos e estão em inglês. A coleção Patterns of Fashion, que começou com a Janet Arnold e hoje é tocada pelos ex-alunos dela. Os livros da Nora Vol, que inclusive tem um volume específico sobre espartilhos e armações de saia, e a coleção Tudor Taylor, por exemplo. Mas hoje eu quero trazer para vocês a palavra da produção da Universidade Pública Brasileira, porque não só nós temos já livros de modelagem histórica em português, mas eles estão disponíveis de graça, meu amor. Pode confiar, aqui é Brasil. Tô falando da coleção para vestir a cena contemporânea, que foi organizada por 2 professores da USP, Fausto Viana e a Isabel Italiano. Tem volume sobre roupa íntima brasileira no século XIX, um outro só sobre as roupas externas, um outro ainda sobre o Brasil no século XVIII. E muito importante, além de estarem em português e falarem sobre trajes brasileiros, esses livros também têm moldes de trajes masculinos e trajes religiosos, além de um livro inteiro ensinando todo o método de pesquisa e a reconstrução histórica dos trajes, inclusive com prefácio assinado por esta vossa blogueirinha de História da Moda. Porque eu sou chique, bem. Tanto os livros gringos quanto os livros nacionais trazem os moldes num tipo de grade, com quadradinhos simétricos, que é toda pensada para que esses moldes possam ser ampliados para tamanho real. E cada livro tem uma escala própria, que pode ser em centímetros ou em polegadas. Os da USP têm escala 1:5, ou seja, cada quadradinho corresponde a 5 por 5 centímetros na vida real. Já os gringos em inglês trazem escalas em polegadas, e geralmente cada quadradinho é igual a 2,54 centímetros na vida real, mais ou menos. Se você tiver grana sobrando, dá para usar um projetor que vende na Shopee para ampliar os moldes contra um papel na parede ou no chão da sua casa. Também dá para usar esse aparelho específico de ampliação chamado pantógrafo. Mas o jeito mais barato de fazer isso é à mão, meu amor. E se você já esqueceu das aulas de artes na escola, hoje eu vou te ensinar a ampliar esses moldes do método raiz. Então já senta o seu dedinho nesse botão de like, meu amor, se inscreve aqui no canal e vem comigo pra gente revirar o baú de roupas e essa linha de costura da história. Os livros da Janet Arnold todos usam a escala de um quadradinho igual a 1 polegada.
E no caso de livros em inglês ou livros que usam especificamente esse sistema horroroso de polegadas, eu não te aconselho a ficar fazendo conversão na calculadora, tá? Porque além disso dar um trabalho do cão, dá diferença no final. Se você tem um molde pequeno, você vai ter diferença de meio centímetro no final. Mas se você tem um molde grande, tipo um vestido do século XVIII inteiro, quando você chegar no final, você vai ter diferença de 7, 8 centímetros, que é um negócio que inviabiliza completamente seu molde. Então, o que eu te aconselho ao invés de ficar perdendo tempo fazendo conta? Essas réguas de metal, que são baratinhas, resistentes e trazem medidas em centímetro de um lado e em polegadas do outro. Qualquer loja de material de construção tem, papelaria tem, e se você tiver com preguiça de sair de casa, tem na Shopee também. Para esse vídeo, eu escolhi um molde de um dos livros mais clássicos de costura histórica e modelagem histórica que a gente tem, que é o primeiro volume da coleção Patterns of Fashion, da Janet Arnold, que são em vestidos ingleses de 1660 até 1860. E, como a minha mesa é pequena, eu tenho que fazer uma coisa pequena com vocês também, né? Então, aqui tem uma amostra para vocês de como é a página, os quadradinhos de escala. E eu vou tirar com vocês agora o molde desse bolso de 1725, 1750, deixa eu ver, que é do Museu de Snows Hill Manor. E eu já vou ensinar vocês a fazer um bolso desses no nosso próximo vídeo. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, a gente vai contar os quadradinhos. Se por um acaso a peça termina no meio de um quadrado, você conta aquele quadrado inteiro, tá? Então vamos tirar a altura dele. 16 quadrados na altura e 10 na largura. E aí agora a gente vai começar a fazer a nossa grade. Essa aqui é a régua de escala dupla, que eu já falei para vocês. Desse lado onde está escrito int é a medida em polegada, do outro lado é a medida em centímetro que a gente está acostumado. Só que você vai precisar, além da régua, claro, dá para você fazer só com a régua? Dá, mas eu te aconselho a ter um esquadro. Por quê? O esquadro escolar, tá, gente? Porque você coloca o seu esquadro na régua e você corre ele aqui, garantindo que o encontro dessa linha vertical e dessa linha horizontal sempre vai fazer um ângulo reto. Assim a tua grade de ampliação não vai ficar torta. Então, eu preciso de 16 polegadas na vertical e 10 polegadas na horizontal. O que eu vou fazer? Eu vou inverter, por causa do espaço da minha peça. Eu vou trabalhar com o meu molde nessa posição. E aí a gente vai pelas polegadas. Você vai começar traçando uma linha reta. E isso você vai fazer tudo com lápis, tá, meu amor? E aí aqui com a marcação de polegada, nós vamos marcar as 16 polegadas que nós precisamos. Essa linha aqui tá reta. Então, eu quero que todas as outras retas, todas as outras linhas fiquem perfeitamente perpendiculares, fazendo um ângulo certinho com ela. Então, eu vou colocar minha régua aqui, bem em cima da linha que eu desenhei. Vou encaixar o meu esquadro em cima. E aí eu vou fazer uma linha pra cá. E vou fazer a mesma coisa aqui no final. E como a gente pode correr esse esquadro aqui, onde tem as marcações, eu já vou começar a fazer algumas linhas retas. Porque elas vão ficar alinhadas. Porque eu tô trabalhando com o esquadro. Agora, nessa linha, nessas 3 linhas verticais, e claro, quanto maior for o seu molde, mais linhas dessas aqui você vai ter que fazer. Isso aqui é chamado de linha guia. Nós vamos marcar as polegadas também. Lembrando que eu tô trabalhando com o meu molde deitado, então aqui eu preciso de 10 quadradinhos, 10 polegadas. Quando você coloca a régua em cima, ela fica certinha na linha. Você precisa de um esquadro para tudo na costura, tá? Esquadro vai salvar muito a tua vida.
Pode ser esses quadros pequenininhos, mas pode ser esses quadros grandes de costura que tá aparecendo aí na tua tela também. E agora você pode vir com a sua régua e a gente vai começar a juntar essas linhas. Como ele tá numerado aqui, ó, eu consigo ver que aqui nesse último quadro, a única coisa que eu tenho é essa curvinha. Ó, lembrando que eu tô trabalhando com molde deitado, tá? Então, aqui neste quadro, que é o último, tudo que eu tenho é uma curvinha. Então, eu vou fazer a curvinha. Do outro lado, a mesma coisa. E aí, a gente tem aqui linha reta. Vamos ver quantos quadros são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 quadros de linha reta perfeita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma coisa do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa para corrigir as curvas das linhas depois que você estiver com tudo marcado, tá? Então, eu tenho a curva. Para eu conseguir fazer essa curva perfeitinha, eu não preciso ir traçando linha por linha aqui. Eu vou ver quantos quadrados tem em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir do meio. Então, vamos achar o meio aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Meu meio é aqui. Então, se são 6 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 para cada lado. 1, 2, 3. Só que se vocês olharem aqui, vocês vão ver que este terceiro quadrado aqui, ele não tá completo. Aqui em cima, ó, o desenho começa mais ou menos no meio do quadrado. Então, eu vou marcar o meinho dele aqui. Com a minha régua, eu vou só fazer isso aqui. Vamos ver a abertura dele. Quantos quadrados são? São 9 quadrados, sendo que o nono é só na metade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse ponto, você pode até modificar algumas linhas que você acha que não estão muito legais. Por exemplo, aqui, eu quero deixar ele mais arredondado aqui, ó. Uma outra coisa que é importante, esses moldes, eles não têm margem de costura. Então, depois que você ampliou, tá satisfeito com as linhas? A gente vai passar uma caneta preta nela. Só que uma coisa que você vai observar é que essa peça não tem margens de costura. Bolsos em especial, você pode cortar ele sem margem de costura que não vai fazer muita diferença. A margem de costura é tão pequena que não vai fazer nem cócega. Porém, outras peças você precisa adicionar margem de costura. E a regra que a gente usa para costura histórica são margens de costura entre 2 a 3 centímetros, porque aí você tem espaço para ajustar a peça, soltar, apertar, o quanto for necessário. Você vai pegar sua régua, vai escolher uma margem, eu vou botar a margem de 1 centímetro aqui. Onde for as curvas, você precisa fazer mais marcações. Quanto mais marcações você tiver, mais precisa vai ficar a tua margem de costura. Porque com a margem de costura a gente está basicamente copiando o desenho da peça, só que numa versão alguns centímetros maior. Esse papel que eu tô usando é o famoso papel pardo. Você compra ele em rolos pela internet.
Tem no Mercado Livre, tem na Shopee. Lojas de aviamento também costumam ter os rolos com larguras de 1,10 m, 1,20 m. E aí você pode estabilizar ele na sua mesa com fitas, como eu fiz aqui, e aí fica muito mais fácil de você fazer a sua grade. É muito mais barato do que usar papel branco, por exemplo. Ele fica enroladinho assim por causa da posição que ele fica no rolo. Então o que você vai fazer? Você vai enrolar ele no sentido contrário. Ou você pode colocar peso, você pode passar ele no ferro de passar com uma temperatura baixinha também, que funciona. Eu gosto de fazer assim. Isso já reduz bastante o fator enrolamento. E pronto. Nosso molde está pronto. E sim, esse bolso é gigante. Não é o caso desse projeto, porque a gente estava ampliando só o molde, né? Mas se você estiver ampliando uma peça que vai ser vestida no seu corpo, aqui você tem duas opções. Você pode experimentar o papel contra o seu corpo, e aí você vai ter uma noção de como é o encaixe desse molde no seu corpo, se ele vai ter que aumentar, se ele vai ter que diminuir, mas também existe a possibilidade de você fazer um teste num tecido que você tiver por aí na sua casa. E é por isso que eu sempre guardo os meus retalhos, porque molde de teste não tem que ser bonito, ele só tem que funcionar. Nossa, modista, mas não tem um jeito mais fácil de fazer isso, não. Até tem, mas você vai precisar de um programa de edição de imagem tipo Photoshop ou GIMP, que te permita ampliar o molde e fazer impressão automática em várias folhas. E palavra de quem já fez isso e gastou dinheiro fazendo impressão disso, sempre dá diferença, dá ruim. Por incrível que pareça, tá? O método que tem a menor possibilidade de dar ruim, de te fazer gastar dinheiro à toa, é a ampliação manual. Mas existe uma alternativa que são marcas especializadas que vendem moldes históricos prontos para você imprimir em casa. Existem ótimas marcas, infelizmente todas gringas, que são produzidas por modelistas profissionais e experientes. Porque eu não teria cara de pau de vir aqui na frente da câmera e indicar para vocês alguma coisa que eu não tenha certeza que tenha sido produzida por um profissional qualificado, né? Aqui na descrição do vídeo você encontra o link de um artigo do Baú da Modista, onde eu indico as minhas marcas favoritas de confiança. Porém, usando um molde ampliado ou usando um molde impresso, você vai precisar fazer ajustes. Porque esse é um dos princípios mais básicos da costura histórica, meu amor. A roupa tem que ser ajustada para você, para as características do seu corpo. Não é uma coisa padronizada. É uma lógica totalmente diferente da lógica atual, em que o nosso corpo é que tem que se encaixar numa roupa que já está pronta. Eu escaneei alguns moldes de peças pequenas do livro da Janet Arnold para você ir treinando a sua mão aí na sua casa, para você pegar confiança no negócio. E você pode encontrar todos os moldes no link que está na descrição do vídeo, que é do Baú da Modista, a nossa newsletter mensal. O Baú da Modista é um tipo de jornalzinho que chega no seu e-mail, ele é gratuito, ele sempre vai ser gratuito, tá? E você pode assinar lá para receber direto no seu e-mail sem custo. Isso aqui é o que está fazendo o seu cosplay e as suas roupas históricas darem completamente errado. Roupas históricas não ficavam no lugar assim por mágica, exceto pelo que vem antes de 1480. Essas peças têm estruturas internas muito específicas, que podem ser armações, enchimentos, mas também estruturas com cordões, costuras, entretelas e barbatanas, que são coisas que, junto com o tecido adequado, ajudam a dar o formato, o caimento e o movimento correto para sua roupa. Um dos maiores erros de quem está começando a fazer roupas de época é só pensar no que está do lado de fora, quando, na verdade, as roupas originais eram pensadas de dentro para fora, camada por camada, peça por peça. Então não adianta você ter o molde certo e o tecido perfeito, porque sem pensar nas estruturas, a sua roupa vai acabar ficando caidinha. E você também, né, meu amor? Porque ninguém merece passar horas trabalhando num projeto para quando você chegar no final, você simplesmente descobrir que ele ficou muito abaixo das suas expectativas. Então senta aqui com a titia, que eu vou te ensinar em 3 dias o que eu levei 15 anos para aprender. Nesse mês de novembro, vai rolar uma nova edição do curso Jornada da Costura Histórica, atualizada, revisada e ampliada, para você aprender tudo o que precisa para começar a costurar suas roupas históricas. São 3 aulas ao vivo nos dias 11 e 25 de novembro e 9 de dezembro, e você recebe acesso vitalício à gravação, garantido pela plataforma Hotmart.
O link do curso está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, mas eu já vou avisar para vocês que, como todos os meus cursos, as vagas são limitadas e tem um descontinho especial para as primeiras matrículas, então corre e não perde. Se você está querendo fazer uma roupa histórica muito raiz, seguindo todo o raciocínio de construção da época, existe uma possibilidade que são os manuais originais de modelagem do período. Só que eu preciso te avisar que esse é um caminho muito pedregoso, ele dá muito trabalho, você já precisa ter uma larga experiência e conhecimento com modelagem e nem sempre o resultado fica necessariamente bom. Alguns deles, como o livro de Geometria do Juan de Alcega, que é de 1580, e o L'Art du Tailler do Alexandre Garceau, dos anos 1760, usam sistemas de medidas próprios que são mais difíceis de se fazer a conversão. Lembrando que a fita métrica que a gente conhece hoje só surgiu em 1799 e o Sistema Internacional de Medidas baseado em metros, quilogramas e segundos só foi desenvolvido em 1960. Vocês conseguem imaginar a confusão que era o comércio com isso? Até para a gente ler documentos antigos, como anúncios de tecidos em jornais ou movimentação de mercadorias no corpo, a gente precisa parar e raciocinar para entender exatamente quanto é que mede um côvado ou uma vara de batista. Só por curiosidade, batista era o que hoje nós chamamos de cambraia, só que feita de linho. Um côvado media 68 centímetros e a vara 1,10 m. Mas essas eram medidas portuguesas e o problema é que cada país tinha sistemas e unidades de medidas próprios. Um dos problemas dos manuais anteriores ao século XIX é que muitas vezes eles não têm moldes, só diagramas ilustrativos. E longas descrições textuais com um monte de termos que já não são mais usados nas línguas modernas. A partir do século XIX, eles ficaram um tiquinho mais fáceis de trabalhar. Um dos meus favoritos é o The Workwoman's Guide, de 1838, que é direcionado para as mulheres da classe trabalhadora e da classe média baixa. Mas eu também gosto bastante do Método de Cortar e Confeccionar, de 1883, que tem a vantagem de estar em espanhol. Existem vários livros desses de graça na internet se você souber procurar nos arquivos certos. E isso é uma das coisas que eu vou te ensinar na Jornada da Costura Histórica. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. Agora, com a cara mais lavada do mundo, tá? Eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos e, claro, se aquele botãozinho de hype estiver disponível aqui embaixo para você, dá uma clicadinha nele, porque isso impulsiona o conteúdo do canal e faz o YouTube entender que esse tipo de vídeo pode ser útil, pode ser interessante para mais pessoas. E, claro, eu te convido também a dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda e costura histórica que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.